meus queridíssimos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Episódios Diários da Comunhão Espírita de Brasília. É com muita alegria que nos encontramos aqui em mais um dia para refletirmos e até estudarmos sobre a vinda de Jesus na Terra, nesse mês de dezembro em que comemoramos o nascimento de Jesus, o seu Natal de luz. Estamos na lição número 9 do livro Antologia Mediúnica do Natal. A lição é Bilhete a Jesus, do Espírito Irmão X. Aqui, novamente, eu vou reduzir a leitura, meus amigos. Quem quiser pode pegar esse livro na internet, acompanhar, ler inteiramente, porque ela é muito importante, nos traz bastante fatos históricos, mas nós não conseguiremos ler em função do tempo, porque ela é muito grande. Irmão X nos diz assim: Senhor Jesus, enquanto a alegria do Natal acende luzes novas nos lares festivos, torna a velha Palestina, revendo, com os olhos da imaginação, a paisagem de tua vinda. Roma estendia fronteiras no Nilo, no Eufrates, no Reno, no Tâmisa, no Danúbio, no Mar Morto, no Lago de Genezaré, nas areias do Saara. César sossegava e protegia os habitantes das zonas mais remotas, aliciando a simpatia dos príncipes regionais. Todos os deuses indígenas cendiam a Júpiter, o dono do Olimpo, de que as águias dominadoras se faziam emissárias, tremulando no topo das galeras cheias de senhores e de escravos. Lembras-te, Senhor, de que se fazia uma grande estatística por ordem de Augusto Divino? Otávio, cercado de assessores inteligentes, intensificava a centralização no mundo romano, reorganizando a administração na esfera dos serviços públicos. As circunscrições censitárias na Judéia enchiam-se de funcionários exigentes, cadastravam-se famílias, propriedades, indústrias, e José e Maria também se locomoveram com os demais para atender às determinações. A sensibilidade israelita poderia manter-se à distância do culto de César, resistindo ao incenso com que se marcava a passagem dos triunfadores em púrpura sanguinolenta. Mas a experiência judaica, estruturada em suor e lágrimas, não se esquivaria à obediência perante os regulamentos políticos. As estalagens, no entanto, estavam repletas e não conseguiram lugar. E aí, meus amigos, pulando aqui vários trechos, né? Nós vamos para o final, que diz assim: Nós sabemos que não condenas o ato de contar. Aconselhaste-nos nesse sentido, recomendando que ninguém deve abalançar-se a qualquer construção, antes de contas rigorosas, a fim de que a obra não permaneça inacabada. Entretanto, estamos entediados de tanto recenseamento para a morte, porque em verdade nunca esteve a casa dos homens tão rica e tão pobre, tão faiscante de esplendores e tão mergulhada nas trevas, tão venturosa e tão infeliz como agora. Desejávamos, mestre, arrolar as edificações da fé, os serviços da esperança, os valores da caridade. Contudo, somos ainda muito poucos no setor de interesse pelos sonhos reveladores e pelas vozes do céu. Apesar disso, sabemos que os homens fanatizados pela estatística das formas perecíveis examinam os gráficos de olhos preocupados, mas erguem corações ao alto, amargurados e tristes, movimentando-se entre tabelas e números, mas torturados pela sede do infinito. Quem sabe, Senhor, poderias voltar, consolidando a tua glória como fizeste há quase 20 séculos? Entretanto, não nos atrevemos ao convite direto. As estalagens do mundo estão ainda repletas de gente negociando bens transitórios e melhorando o inventário das posses exteriores. Os governos estão empenhados em orçamentos e tributos. Os crentes pousam olhos apressados em teu evangelho de redenção e repetem fórmulas verbais como os judeus de outro tempo, que mastigavam a lei sem digeri-la. Quase certo que não encontrarias lugar entre as criaturas. E não desejamos que regresses de novo para nascer no estábulo, trabalhar à beira das águas, ministrar a revelação em casas e barcas de empréstimo e morrer flagelado na cruz. Trabalharemos para que a tua glória brilhe entre os homens, para que a tua luz se faça nas consciências. Porque em verdade, Senhor, que adiantaria o teu retorno se a estatística das coisas santas não oferece a menor garantia de vitória próxima? Como insistir pela tua volta pessoal e direta, se na esfera dos homens
Ainda não existe lugar onde possas nascer, trabalhar e morrer? Vejamos, meus amigos, que crônica de Irmão X, né? Fazendo uma cronologia aqui de quando Jesus nasceu, lembrando, né, do censo que Jesus nasceu numa estrebaria, porque José e Maria tinham que ir, né, se recensear lá, se colocar as estatísticas lá de Roma, e não havia mais lugar algum, e nenhum, nenhum, nenhuma pousada, nada, e eles ficaram, eh, tiveram que ter o filhinho ali na estrebaria, né, depois veio a perseguição de Herodes, quando descobriu que o novo rei estava nascendo, então sempre Jesus, desde o nascimento, sendo perseguido, não tendo lugar entre os homens. Simbolicamente, Jesus escolhe essa forma de nascer, para que demonstre que desde o seu nascimento ele não tinha lugar entre os homens, aqueles os homens da época. Poucos o aceitariam como poucos o aceitam hoje. E é essa reflexão, meus queridos, que Irmão X nos traz aqui neste episódio, nesta crônica belíssima, em que ele nos diz que nós, homens, estamos sempre atentos a números, atentos ao nosso dinheiro, atentos à nossa forma material de sobrevivência, está correto, né? Nós temos que nos preocupar com isso, afinal, estamos encarnados num mundo de provas e expiações, em que a matéria é forte, eu tenho que ter o que comer, e na nossa sociedade, para comer, me alimentar, eu preciso trabalhar. Desculpe, meus amigos, preciso trabalhar, preciso ter, né, o mínimo para me sustentar, sustentar minha família. Mas quantas vezes nós levantamos o olhar para o céu, naquela forma simbólica, né, de pensamento, e os nossos olhos se enchem de lágrimas, o nosso coração de amargura, porque não estamos satisfeitos, não estamos felizes. Por quê, meus amigos? Às vezes não sabemos a resposta, mas a resposta sabe qual é? Porque sentimos falta de Jesus. Sentimos falta do, da nossa conexão com o nosso Pai Criador, com Jesus, com os espíritos familiares que nos incentivam ao bem. E sabemos que às vezes estamos meio perdidos, não sabemos direito o que fazer, como resolver tantos problemas. As informações também nos chegam só de sofrimento, de dor, é um momento bastante desafiador para a humanidade terrena. Mas, quando nós entendermos que o nosso papel é de ajudar o próximo, que o nosso papel é de desenvolver as potencialidades do espírito que temos já em estado nascituro dentro de nós, todas as coisas boas estão em nós. Nós temos as sementinhas do bem lá dentro de nós só precisamos cultivá-la e regá-la. Então, meus amigos, tenhamos essa certeza. Neste mês de dezembro, reflexionemos nessa lição, reflexionemos o quanto ainda não colocamos Jesus nas nossas vidas. O que aconteceria se Jesus nascesse de novo? Teríamos lugar para ele nascer? Teríamos um bom quarto, um bom berço, boas roupas? Protegeríamos Maria para que ela tivesse um bom parto? Estenderíamos a mão a José? Daremos folga para que José pudesse acompanhar Maria um mês e não 8 dias? Reflexionemos. Se também não deixaríamos Jesus nascer ao relento, se não deixaríamos Jesus pregar nas praças e não nas nossas casas espíritas, nos nossos templos religiosos, se não expulsaríamos Jesus da nossa convivência, se ele aqui voltasse. Reflitamos, não precisamos responder para ninguém. Mas se a resposta for, realmente, faríamos o mesmo que aquele povo fez há 2000 anos com Jesus? Mudemos esse final, porque como Chico Xavier falou, não podemos fazer um outro início, mas podemos fazer um novo fim. Mudemos esse final e acolhamos Jesus nas nossas vidas. Até a próxima.
Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades.